terra do Porto Santo, da uva tão saborosa, o teu sol é um encanto, tua praia é mais formosa. É a reserva natural mais recente do país. A rede de áreas marinhas do Porto Santo foi criada em 2008. É constituída por 6 ilhéus e pela área marinha envolvente, aos ilhéus de baixo e de cima. É o maior ilhéu do Porto Santo. O ilhéu de baixo tem uma área de 139 hectares. É marcado por falésias e escarpas. O acesso é feito por pequenas embarcações. Já em terra, a subida em direção ao topo do ilhéu oferece alguns perigos. A grande dificuldade aqui é a subida, tem subidas íngremes, bastante altas e perigosas. Devemos ter atenção ao subirmos sempre cautelosamente e com muito cuidado e ter atenção principalmente nas mexilhas, ter bem o equilíbrio das mexilhas, para não haver desequilíbrio na subida da rocha. O ilhéu da Cal desempenhou um papel económico importante. A exploração de pedra calcária foi uma das principais indústrias do Porto Santo. Foram abertas galerias que atravessam grande parte do ilhéu. As marcas de uma das poucas explorações mineiras no arquipélago são visíveis ao longo da encosta. Fazem lembrar janelas viradas para o mar. A história da Cal do Porto Santo tem cerca de 180 anos. Nestes 180 anos foi uma indústria que deu muitos postos de trabalho. Houve mais de uma dezena de fábricas de cal espalhadas para a ilha toda, mas principalmente nesta zona aqui do Campo de Baixo. A pedra do ilhéu da cal exatamente era mais usada para essa cal, para caiar. Há cerca de 50, 60 anos só havia tintas para pintar as portas de esmalte de interiores. O resto das nossas casas eram todas caiadas por dentro e por fora. As extensas galerias guardam praticamente intacta a mesa e os bancos improvisados em pedra usados para as refeições. No percurso, há letras marcadas na rocha, com significado por desvendar. Um verdadeiro labirinto de grutas. No topo do ilhéu foram construídas casas onde viviam os mineiros. Estão localizadas a nascente e a poente. As pessoas que ali trabalhavam, essencialmente, eram do Concelho de Santa Cruz. Eles vinham à terra aos fins de semana para fazer as suas compras e também, pronto, para conviver um pouco. Mas era um trabalho árduo, duro e penoso. Levavam água, levavam os mantimentos e viviam. Ou sobreviviam, pronto, não interessa. Houve algumas pessoas que perderam a vida ali. Houve até um proprietário, o Sr. José Andrade, pronto, numa visita com outra pessoa e foi bater ao mar e morreu. Pronto. E houve algumas derrocadas, segundo os dados não, foi-se transmitindo, não escrito, que a gente tenha a certeza, mas as pessoas vão sempre falando umas para as outras, transmitindo, e houve, como eu disse há pouco, há lá galerias com mais de 100 metros, e que elas não eram devidamente destacadas, eram só assim de uma maneira muito
empírica. Uma das características destes ilhéus é que tem uma biodiversidade muito marcada, mas também essa biodiversidade foi bastante afetada pela presença humana. Este ilhéu tem a particularidade de ter tido a atividade de extração da cal. A extração da cal aqui, os primeiros registros são de 1600. Como deve calcular, isso implica aqui uma presença humana prolongada durante muitos séculos. Obviamente que ao caminhar por estas 5 escarpas temos trilhos, temos estas casas, temos toda a marca da presença humana, uma marca de presença humana que é um valioso património histórico-cultural, e aqui as pessoas às vezes esquecem-se disso, que interessa preservar. As casas serão recuperadas aos poucos. No futuro, podem funcionar como centro de recepção aos visitantes do ilhéu. Existe uma intenção de criar aqui uma dinâmica à volta destes ilhéus, de forma que elas comecem a entrar no roteiro e no imaginário das pessoas que vêm ao Porto Santo, de forma que um dia que a maré mude, não é? Existe aqui já uma prioridade, uma dinâmica, um conhecimento. É um pouco constrangedor ver que, de facto, muito pouca gente conhece o que se passou aqui, muito pouca gente sabe do que se passou aqui. A intensa atividade levou à abertura de vários fornos de cal em diferentes locais do Porto Santo, a maioria agora em ruínas. O forno tem a forma de um funilho que depois podem ver da parte de cima e tirar imagens. Levava uma camada de carvão ou de madeira, mas de madeira a camada tinha que ser muito mais alta para provocar uma maior combustão. E várias camadas. Carvão, pedra, carvão, assim sucessivamente. Depois a pedra tinha que o forno cose dia e noite, sempre, quando está a trabalhar, e enquanto se deita na parte de cima a chegar à parte de baixo, levava cerca de 2 dias e meio, 3 dias e meio para a pedra ter uma cozedura razoável, pronto. Depois era cozida, era espalhada no chão, e depois levava a água para transformar na tal cal morta em cal viva, e depois era sarandada com crivos, sarandas, depois ensacada. As grutas do Ilhéu da Cal estão desativadas desde a década de 70, mas recentemente terminou a atividade de extração de cal em toda a ilha do Porto Santo. Paramos a nossa extração há 8 anos. Não era rentável exatamente por causa do preço dos transportes. Também a cal tem várias finalidades, foi substituída por outros materiais, além do cimento, embora a cal é um produto ecológico, é um produto que continua a ser usado, como eu disse, não só para o reboco das casas, não só para queimar as casas, nem só para lavar as zonas acostadas dos carros, já lavaram com outros produtos, mas depois criaram problemas, matar a fauna dessa zona. Hoje há um cuidado e a cal também nesse sentido é usada, e também para corrigir alguns solos quando são ácidos, provavelmente para a cultura da bananeira, quando o solo tem um excesso de acidez. Utilizaram, durante muitos anos também nos compravam cal para fazer a correção dos referidos solos. A fauna e flora estão presentes ao longo de todo o percurso. O caracol grande é exclusivo do Porto Santo. O Ilhéu da Cal é o único sítio onde a espécie se encontra viva. É uma espécie endémica do Porto Santo, a idioma ela subloqueado. Foi um caracol que outrora foi muito comum no Porto Santo, foi encontrado, atualmente encontra-se só fóssil, e encontram-se fósseis aqui no Porto Santo, no Ilhéu de Cima e no Ilhéu de Ferro. Aqui essa espécie ainda se encontra viva, podemos ver, ela vive muito debaixo das pedras, esconde-se debaixo das pedras, no caso no verão, no inverno, após as chuvas saem, onde se alimenta de vegetação rasteira.
Temos um problema com esse caracol, que é a introdução do rato, do morganho, dos músculos, que o come, principalmente nos meses mais secos, nos meses de verão. O rato, com falta de alimento e falta de água, ataca esta espécie de caracol, comendo o próprio animal para obter carne e ao mesmo tempo também de água. Os morganhos são muito nefastos para os ecossistemas porque comem as sementes das plantas, porque comem as próprias plantas, porque comem os caracóis endémicos, matam as aves marinhas juvenis, também as comem, destroem os ovos, portanto têm um papel muito negativo, independentemente de serem muito pequenitos, têm um papel muito negativo sobre esses ecossistemas. Os morganhos estão a ser erradicados, tal como outras espécies invasoras. O projeto LIFE ajuda a combater as fontes de ameaça ao ecossistema, um programa financiado pela União Europeia e pelo Governo Regional, no valor de 1.200.000 euros. O projeto inclui também o levantamento do património histórico e cultural dos ilhéus. O nosso trabalho, neste momento, é exatamente retirar estes elementos, estas pressões negativas sobre os habitats e sobre os ecossistemas, para criar as condições de recuperação, criar as condições para a recuperação desses habitats.